When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. Oh, and the saved of earth shall gather over on the other shore. When the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder. When the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. Oh, when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called, yonder I'll be there. When the roll is called, yonder. When the roll is called, yonder. When the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder I'll be there. Let's raise your hands and say, by thy grace, Lord. By thy grace, Lord. Now, we are... He went out to take communion, and his neighbor's kind of one of those wayward fellows that doesn't know God. E ele foi e tomou comunhão, e seu vizinho é, de certo modo, um desses sujeitos teimosos que não conhecem a Deus. He asked his neighbor, said, "Where'd you go this morning in that cab?" Ele perguntou ao seu vizinho e disse, aonde você foi esta manhã naquele táxi? I said, "I thought man hardly hasn't got bread on the table." He said, "The church is taking communion, so I went down to take communion." Disse, eu pensei, o homem quase não tinha pão na mesa. Ele disse, a igreja está tomando comunhão, deste modo eu fui tomar comunhão. He said, "What is communion?" Ele disse, o que é a comunhão? He told him what it was, the bread and wine of the Lord. Ele disse-lhe o que era o pão e o vinho do Senhor. He said, "I had some too." Said, "I had a pan full of biscuits and a quart of whiskey." Ele disse, eu tomei também. Disse, eu comi uma vasilha cheia de pãezinhos e tomei um quarto de whisky. And on his table, right immediately it fell into a heart attack. They're looking for him to go in any. E sobre sua mesa, bem imediatamente, caiu com um ataque cardíaco. Estão esperando que ele vá a qualquer minuto. Don't be irreligious. Don't be irreverent. Não seja irreligioso. Não seja irreverente. See, respect the word of the Lord. See, for we don't know what minute we're going to be called on to answer and to God. Está vendo? Respeite a palavra do Senhor, veja. Pois nós não sabemos que minuto nós vamos ser chamados para responder e para Deus. Now, pardon. Agora, perdoe-me. I'm aiming to come. Yes, they asked me if I was going to be here tonight. I'm aiming to hear a good preacher tonight, if I can, Brother Neville. Eu estou pretendendo vir, sim. Perguntaram-me se eu ia estar aqui hoje à noite. Eu estou pretendendo ouvir um bom pregador hoje à noite, se eu puder, o irmão Neville. But I aim to come on every communion night. I think it's our duties as much as we can. Porém, eu pretendo vir em toda noite de comunhão. Eu penso que é o nosso dever, tanto quanto nós podemos. Then, if it's all right, if it's pleasing to God and pleasing to the church and to Brother Neville, I want to be here next Sunday again, if the Lord willing. Logo, se estiver bem, se for agradável a Deus e agradável à igreja e ao irmão Neville, eu desejo estar aqui no próximo domingo novamente, querendo o Senhor. And if it's all right. See? E se estiver bem, veja. And I just think that I want to give every little ounce that I can, every bit of strength that I have left for the kingdom of God. Everything to save every soul that I know how to save. Eu simplesmente penso que eu desejo dar cada medidazinha que eu puder, cada bocado de força que me resta para o reino de Deus.
tudo para salvar toda a alma que eu sei como salvar. Because after all, what would I do this morning if Mama wasn't a Christian? If we didn't have that blessed hope of the other side. Amen. Porque, afinal de contas, o que eu faria esta manhã se mamãe não fosse uma cristã, se nós não tivéssemos essa esperança bendita do outro lado? If I remember right down below my house, I baptized her 31 years ago in the name of Jesus Christ, just below my house there in the river. Se eu lembro bem exatamente abaixo da minha casa, eu a batizei 31 anos atrás, no nome de Jesus Cristo, bem abaixo da minha casa, ali no rio. I can see her coming up now and hugging me. Eu posso até vê-la subindo agora, abraçando-me. That meant a whole lot. Isso significou muito. I said, Mama, someday we'll put you into a muddy grave. I said, but he that believeth and is baptized shall be saved. That's Amen. Eu disse, mamãe, algum dia nós a colocaremos em um sepulcro lamacento. Eu disse, porém, aquele que crer e for batizado será salvo. Sim, sim. And so, if I had no other soul to God than that of my mother, every effort is 1,000,000 times paid. That's right. E então, se eu não tivesse ganho nenhuma outra alma a Deus, a não ser essa da minha mãe, cada esforço está 1,000,000 de vezes pago. Sim, sim, senhor, isso é correto. Now for a scripture reading, I've got 2 scriptures, so I want to read one of them first, and then we'll have prayer, and then I want to read another one. Agora, para a leitura da Escritura, eu tenho 2 Escrituras. Assim que desejo ler uma delas primeiro, e então nós teremos a oração. E então eu desejo ler uma outra. And you'd like to read with me, turning your Bibles to the 1st chapter of Acts. E vocês que gostariam de ler comigo, virem as suas Bíblias até o 1º capítulo de Atos. And I would like to announce my text this morning, if the Lord willing. E eu gostaria de anunciar o meu texto esta manhã, querendo o Senhor. Now, the reason I've got many scriptures and notes here to talk on, I won't try to keep you too long. Agora a razão, eu tenho tantas escrituras e notas aqui para falar, eu não tentarei segurá-los muito tempo. But I tried to study out, setting the room. And if the Lord doesn't give me anything that I think it's worthwhile. Porém, eu tento estudar assentado no quarto, e se o Senhor não me der nada que eu pense que seja digno de... I want this congregation all to know, I don't come down here just to be seen. Eu desejo que esta congregação e todos saibam, eu não venho aqui para ser visto. I come down here not because we need a minister, because I think our pastor is one of the best there is in the land. That's exactly right. Eu venho aqui não porque nós necessitamos de um ministro, porque eu penso que nosso pastor é um dos melhores que há no país. Isso é exatamente certo. It's not that, but I come because that I feel that God has put on my heart a message that'll help this people. Amen. Something that'll help them. Não é isso. Porém, eu venho porque eu sinto que Deus tem colocado em meu coração uma mensagem que ajudará este povo. Veja, algo que os ajudará. Yes. And together with our precious pastor, both of us led of the Holy Spirit, we place our time together and conserve it to the saving of every soul that we can. E juntos com nosso precioso pastor, nós dois, guiados pelo Espírito Santo, nós colocamos nosso tempo juntos e o conservamos para a salvação de cada alma que pudermos. And I come this morning because I felt that the Holy Spirit gave me a message that would help the church. And that's why I'm here. E eu venho esta manhã porque eu senti que o Espírito Santo deu uma mensagem que ajudaria a igreja. E essa é a razão que eu estou aqui. Now in the 1st chapter of the book of Acts, we start reading at the 1st verse. Agora, no 1º capítulo do livro de Atos, nós começamos a ler no 1º versículo. The former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began to do and to teach. Fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Until the day in which he was taken up,
after that through the Holy Ghost had given commandments unto the apostles whom he had chosen. Até o dia em que foi recebido em cima depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. To whom also he showed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them 40 days and speaking of things pertaining to the kingdom of God. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando de que respeita ao reino de Deus. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which saith he, Ye have heard of me. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas para que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. For John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost, not many days hence. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. When they therefore came together, they asked him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? Aqueles, pois, que se reuniram, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? And he said unto them, It is not for you to know the times or the seasons, which the Father has put in his own power. E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. But ye shall receive power after the Holy Ghost has come upon you. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. And you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in Judea and in Samaria, and to the uttermost parts of the earth. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. And while they looked steadfast towards heaven as he went up, behold, two men stood by them in white apparel. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, Which also said, Ye men of Galilee, why stand you gazing up into heaven? This same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as you have seen him go into heaven. os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Let us bow our heads just a moment for prayer. Vamos inclinar as nossas cabeças apenas um momento para a oração. Our Heavenly Father, we are now coming in the approach in the name of the Lord Jesus to offer before you first our thanksgiving for what you have done for us. Nosso Pai Celestial, nós estamos agora vindo na aproximação, no nome do Senhor Jesus, para oferecer diante de Ti, primeiro, nossa ação de graças pelo que Tu tens feito por nós. And for above all things that blessed assurance that rests in our hearts that we are saved. E por acima de todas as coisas, por essa bendita segurança que repousa em nossos corações, de que nós somos salvos. Saved from death, saved from hell, saved from a life of sin, saved from the things of the world, and have been called to the great wedding supper of the Son of God. Salvos da morte, salvos do inferno, salvos de uma vida de pecado,
salvos das coisas do mundo, e fomos chamados para a grande ceia do casamento do Filho de Deus. How we love thee, Lord, for this. Como nós te amamos, Senhor, por isto. More than life to us. It's eternal life. Mais do que vida para nós, é vida eterna. And we are assembled this morning, Lord, to give these expressions in songs, thanksgiving, and in preaching the word, breaking the word of life to those, Lord, may be here who doesn't know thee. E nós estamos reunidos esta manhã, Senhor, para dar estas expressões em cânticos, ação de graças e na pregação da palavra, rompendo a palavra da vida para estes, Senhor, possivelmente aqui que não te conheçam. And it is our desire and our ambition and intentions that this today will be the cause of many who doesn't know you come and confess their sins and call upon the name of the Lord and have their sins remitted by confessing their sins and being baptized to wash away their sin. E é nosso desejo e nossa ambição e intenções que isto hoje seja a causa de muitos que não te conhecem virem e confessarem seus pecados e invocarem o nome do Senhor e terem os seus pecados redimidos pela confissão de seus pecados e sendo batizados para lavar os seus pecados. Then, Father, we would pray that you would fill each with the Holy Ghost, for it is a seal of the promise that God has given us. E então, Pai, nós rogamos que tu enchas a cada um com o Espírito Santo, pois este é o selo da promessa que Deus nos deu. We would ask that you would remember all that are sick and afflicted and needy today. Nós pediríamos que tu lembres de todos que estão enfermos e aflitos e necessitados hoje. For truly the world is in a needy condition, all because that we do not turn to thee for our defense and our refuge. Pois verdadeiramente o mundo está em uma condição de necessidade. Tudo porque nós não nos voltamos a ti para defesa nossa e refúgio nosso. How we can think this morning of the times in the Bible when the people were in trouble and distress, how that they called up the prophets. And many of the great men in those days thought those prophets to be neurotics and nervous people. Como nós podemos pensar esta manhã dos tempos na Bíblia, quando as pessoas estavam em tribulação e angústia, como que eles chamavam os profetas, e muitos grandes homens naqueles dias pensavam que aqueles profetas eram neuróticos e pessoas nervosas. Which they might have been, but yet they had the word of the Lord. E o que eles talvez tenham sido, todavia eles tinham a palavra do Senhor. God, today how we need to refer back to the word of God. Deus, hoje, como precisamos recorrer à palavra de Deus. They have told us of the end time and what would be. Eles nos disseram do fim do tempo e o que seria. And let us, like real Christians, look at their testimony. And Father, then give witness to the world. Grant it, Lord. E deixa-nos, como verdadeiros cristãos, olhar para seus testemunhos e, Pai, então dar testemunho ao mundo. Concede isto, Senhor. Heal the sick that's in our midst this morning. Cura os enfermos que estão em nosso meio esta manhã. For we realize, Lord, that a tired, weary, sick body dragging around cannot enjoy the blessings of God as they could if they were well. Pois nós compreendemos, Senhor, que um corpo cansado, fatigado, enfermo, se arrastando por aí, não pode desfrutar as bênçãos de Deus como eles poderiam se estivessem bem. And we realize as Christians that we live so far under our privileges. E nós compreendemos como cristãos que nós vivemos tão abaixo de nossos privilégios. That you do not desire us to be like that. Tired and weary and run down and weakening. Que tu não desejas que nós sejamos assim, cansados e fadigados e desgastados e nos enfraquecendo. You desire us to be
filled with the Spirit of God. Tu desejas que nós sejamos cheios do Espírito de Deus. Grant that to us, Lord, as we wait further for your message. In Jesus' name we asked it. Amen. Concede isso para nós, Senhor, enquanto nós esperamos mais adiante pela tua mensagem. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Now, if you will again turn in the Word to St. John 3. Agora, se você virar novamente na palavra em São João 3. I wish to read a few verses out of St. John, the 3rd chapter, beginning with the 31st verse, about 3 verses of this, to get a little context of what I wish to say. Eu desejaria ler alguns versículos de São João, capítulo 3, começando com o versículo 31, por volta de 3 versículos disto, para obter um pequeno contexto do que eu desejo dizer. This is Jesus speaking. St. John 3:31. Isto é Jesus falando. São João 3:31. And listen close to his word. E ouça com cuidado a sua palavra. He that cometh from above is above all. He that is of the earth is earthly, and speaketh of the earth. He that cometh from heaven is above all. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. And what he has seen and heard, that he testifieth, and no man receives his testimony. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. He that has received his testimony has set to his seal that God is true. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. I wish to read that 33rd verse again to put emphasis on that 33rd verse. Eu desejo ler esse versículo 33 novamente para colocar ênfase nesse versículo 33. He that has received his testimony has set to his seal that God is true. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. For a text this morning, I want to use this. The testimony of a true witness. Para texto esta manhã, eu desejo usar isto, o testemunho de uma verdadeira testemunha. Testimony and witness. Testemunho e testemunha. That's the reason I read the 2 different scriptures, one of testimony and the other of a witness. Essa é a razão que eu li as 2 escrituras diferentes, uma de testemunho e a outra de uma testemunha. Now, a testimony, before a person has to have an experience before they can testify. Agora, um testemunho, antes, uma pessoa tem que ter uma experiência antes que ela possa testificar. If you were called in court, you'd have to, give a testimony, you have to know something before you can testify. Se você fosse chamado no tribunal, você teria como dar um testemunho. Você tem que saber algo antes que você possa testificar. And a witness is a person who has seen something that knows that it is the truth. And they're called to give witness. E uma testemunha é uma pessoa que viu algo, que sabe que é a verdade e é chamada para dar testemunho. And then a witness must know what he's talking about. E então uma testemunha deve saber do que está falando. He must be not someone told me a certain thing. He must be the witness himself. Não deve ser alguém me contou certa e certa coisa. Ele próprio necessita ser a testemunha. If not, he's speaking of someone else that could be a witness at the scene.
Senão, ele está falando de outra pessoa que poderia ser uma testemunha na cena. Now, I think that being that we see out from our congregation that life is so fragile, then death is so positive, we need to come to a place that we are positive, sure that this that we speak of is right. Agora eu penso que, sendo que nós vemos da nossa congregação que a vida é tão frágil, então, que a morte é tão positiva, nós necessitamos chegar a um lugar que nós estejamos positivamente seguros que isto de que nós falamos é correto. Está vendo? It is not nothing that you can just haphazardly, as we would say, accept it. Não é nada que você possa só casualmente, como nós diríamos, aceitar isto. You've got to be positive, sure that it's right. Because we do not know what kind of an end that we will come to. Você tem que estar positivamente seguro que isso é correto, porque nós não sabemos a que tipo de fim que nós chegaremos. Now, the one reason that I am a Calvinistic thinker of security of the believer is because that I believe that when a man or woman is in their right mind, that is the time to accept the Lord Jesus. Agora, a única razão que eu sou um pensador calvinista de segurança do crente é porque eu creio que quando um homem ou uma mulher está em sua mente correta, que é o tempo de aceitar o Senhor Jesus. And get it all settled then, once forever. E ter tudo isto selado então de uma vez por todas. Because when we come to the end of the road, we don't know just where and how we're going to be sick. Porque quando nós chegamos no fim da estrada, nós não sabemos exatamente onde e como nós vamos ficar enfermos. We may be sick in our mind. There might be a fever that would really cook our very brain. And we might say anything or do anything at the end of the road. We don't know. Talvez nós estejamos enfermos em nossa mente, talvez haja uma febre que verdadeiramente cozinhe o próprio cérebro nosso. E nós talvez digamos qualquer coisa ou façamos qualquer coisa no final do caminho. Nós não sabemos. But you see, if we have already anchored in Christ, no matter what sickness takes us or what condition we are when we go, it's already settled. Porém, veja você, se nós já tivermos ancorado em Cristo, não importa que enfermidade nos tome ou em que condição nós estejamos, quando formos, já está resolvido. We are sealed until the day of our redemption. Nós estamos selados até o dia da nossa redenção. Ephesians 4:30 says, "Grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed until the day, not of your death, but of your redemption." Efésios 4:30 diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados até o dia, não da vossa morte, porém, da vossa redenção. See? After death's done over, you're still sealed. Veja, depois que a morte já tiver acabado, você ainda está selado. Now, to give witness, there has been many things and many questions in people's mind, and there has been in mine. Agora, para dar testemunho, tem havido muitas coisas e muitas perguntas na mente das pessoas, e tem havido na minha. When I stood a few weeks ago when my mother was still alive and could hear, I was on one side of the bed and my sister standing by me. Quando eu estive algumas semanas atrás, quando minha mãe estava ainda viva e podia ouvir, eu estava de um lado da cama e minha irmã estava de pé ao meu lado. And mother looks up and said, "My first and my last." E mamãe olhou para cima e disse,
o meu primeiro e a minha última. I am her firstborn. Dolores is her last. With 9 boys between these 9 boys and the girl. Eu sou o seu primogênito, Dolores é a sua última, com 9 meninos há 9 meninos e a menina. And Mother began to say that, Bill, you have fed me, and because I guess being in the ministry I was more able to do it, and have taken care of me. E mamãe começou a dizer que, Bill, você me tem dado de comer, e porque eu suponho que estando no ministério eu tive mais possibilidade de fazê-lo, e tem cuidado de mim. And Dolores, you love me and help me do my housework and washing. E Dolores, você me amou e ajudou-me a fazer o meu trabalho doméstico e a lavar as roupas. And said, then Bill, you led me to Christ and have watched over me spiritually. E disse logo, Bill, você guiou-me a Cristo e tem cuidado de mim espiritualmente. And when I was wrong, you didn't hesitate to tell me that I was wrong and that I must make it right. E quando eu estava errada, você não hesitou em dizer-me que eu estava errada e que eu devia corrigir aquilo. And I said, and Mama, some of the boys drink, and I said, we've broke your heart. Eu disse, e mamãe, alguns dos rapazes bebem, e eu disse, nós partimos o seu coração. And as a mother's love, she said, Billy, that all goes to make the big wheel. E como o amor de mãe, ela disse, Billy, isso tudo serve para fazer a grande roda. I said, Mama, she knew she wasn't going back home, or she said she wasn't, back to the 409 Maple. Eu disse, mamãe, ela sabia que não ia voltar para casa, ou ela disse que ela não ia voltar para Maple 409. And she said to me, I said, Mother, when I was just a little boy, I knew there was a God because I had seen His person in different forms. E ela disse para mim, eu disse, mamãe, quando eu era apenas um menininho, eu sabia que havia um Deus, porque eu havia visto a sua pessoa em diferentes formas. And I said, being in our family, and we lived by the side of Mr. Wathen up there on the Utica Pike, and we know nothing about church. They were Catholic. E eu disse, primeiro eu, sendo em nossa família, e nós vivíamos ao lado do Sr. Wathen ali na Utica Pike, e nós não conhecíamos nada a respeito da igreja. Eles eram católicos. And I said, I began to study. E eu disse, eu comecei a estudar. Now, as the Catholic Church says that God gave His great power to His church and said to His church, so much being a body of believers, whatever you do, it's all right. Agora, como a Igreja Católica diz que Deus deu seu grande poder para a sua igreja e disse para a sua igreja somente um corpo de crentes, seja o que fizerem, está bem. And I said, then, if I studied that, E eu disse, então, se eu estudei isso, then I began to find out there's almost 900 different organized bodies of believers. então eu comecei a descobrir que há quase 900 diferentes corpos organizados de crentes. Then if God gave His authority to His church and told them, just discard this word, you don't need it, that's just a history. Então, se Deus deu sua autoridade à sua igreja e disse-lhes, apenas descartem esta palavra, vocês não necessitam dela. Isso é apenas uma história. And then you go ahead and do whatever you say, it'll be all right. Not the Bible, but the church, whatever the church says. E então vocês podem seguir adiante e fazer, e seja o que vocês disserem, estará bem. Não a Bíblia, porém a igreja, seja o que for que a igreja diga. Mama, I could not base any faith because the Catholic Church says one thing. The Lutheran Church says it's this way. The Methodist Church said, no, they're both wrong, it's this way. The Baptist Church says it's some other way. Mamãe, eu não poderia basear nenhuma fé porque a Igreja Católica diz uma coisa, a Igreja Luterana diz que é desta maneira, a Igreja Metodista disse
Não, ambas estão erradas. É desta maneira. A Igreja Batista diz que é de alguma outra maneira. 900 different beliefs, I could base no faith on that. E 900 crenças diferentes, eu não poderia basear nenhuma fé nisso. But I said, what I did, Mama, I went back and read the Bible. Porém, eu disse, o que eu fiz, mamãe? Eu voltei e li a Bíblia. And I taught just exactly the way the apostles taught it. E eu ensinei exatamente da maneira que os apóstolos a ensinavam. I never varied one bit. Eu nunca variei nem um pouquinho. Where they said baptism in the name of Jesus Christ, I said baptism in the name of Jesus Christ. Onde eles disseram batismo no nome de Jesus Cristo, eu disse batismo no nome de Jesus Cristo. Where they said the baptism of the Holy Ghost, I said baptism of the Holy Ghost. Quando eles disseram o batismo do Espírito Santo, eu disse batismo do Espírito Santo. And I taught it just the way they taught it. E eu a ensinei exatamente da maneira que eles a ensinaram. Mama, I got the same results that they got. Mamãe, eu obtive os mesmos resultados que eles obtiveram. I see the same God that come by their teaching. The same God that comes into our midst and does the same thing He did for them back there, He does for us today. E eu vejo o mesmo Deus que passou pelos seus ensinamentos, o mesmo Deus que veio em nosso meio e faz a mesma coisa que Ele fez para eles ali no passado. Ele faz por nós hoje. Therefore His promise is, He that eats my flesh and drinks my blood has everlasting life, and I'll raise him up again at the last days. Sendo assim, sua promessa é aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem vida eterna, e eu o ressuscitarei nos últimos dias. The Word is the testimony of God. A palavra é o testemunho de Deus. Yes, we'll gather at the river, a beautiful river. I'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Yes, we'll, all of us, at the river, a beautiful river. We'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. A room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. You like them old songs? And I like this too. Down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin I cried. Oh, there to my heart was the blood applied. Glory to His name. Glory to His name, His precious name. Oh, glory to His. Let's just close our eyes now and sing it.